tê-los por perto. Viu? Mas eu queria começar hoje com vocês orando por curas, realmente. Eu tive uma notícia que não foi tão boa, né? De um antigo discípulo meu aqui, discipulador, caminhou comigo em Perus, na Lapa, e um rapaz jovem. E ele teve um problema, teve um infarto ontem, e ele está internado. Então eu gostaria que você, enquanto igreja, agora começasse a orar. E nós vamos declarar que esse irmão ele é curado. Lembre-se você que já está caminhando conosco, que é de Mairiporã, que há uma unção de cura sobre a sua vida. Nós apenas abrimos a boca e as pessoas serão curadas. Se você tem alguém que você queira que seja curado, coloque o nome dela nessa oração agora também. Que aonde a nossa voz chegar, essa pessoa vai ser curada. Amém? Isso não é tão somente para esse rapaz que eu estou falando, que é o Luciano, mas para todos aqueles que necessitam de uma oração agora. Nós vamos repreender todo o ato do inferno na vida dessa pessoa e vamos declarar que elas são curadas. Amém? Feche seus olhos aonde você está. Se você tem alguém que está enfermo agora, comece a visualizar essa pessoa e declarar sobre a vida dela que ela é curada. Senhor Jesus, eu declaro sobre a vida do Luciano. Eu declaro sobre a vida dos demais, Senhor, que estejam enfermos agora, que eles são completamente curados. Senhor, o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e nós tomamos posse dessa palavra. Então nós liberamos sobre a vida do Luciano e os outros enfermos que estejam aqui conosco agora ou sendo representados por esses que aqui estão. Eles são completamente curados em nome do Senhor Jesus. O seu sangue nos livrou, o seu sangue nos lavou. Então essas pessoas são curadas para a tua honra e para a tua glória. Eu libero agora cura na vida desses irmãos, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém, meus irmãos? Hoje, na verdade, eu quero deixar alguns recados com os irmãos antes e depois nós começamos, né? Amanhã, às 8 horas da noite, nós teremos o nosso discipulado com o pastor Wilson. Então, das 8 até as 9 horas da noite, o pastor Wilson vai estar ministrando na nossa vida. Então ele tem uma palavra para ministrar na sua vida, na minha vida. É importante que nós estejamos juntos, no mesmo foco, no mesmo propósito, com o mesmo alvo. Então esteja junto conosco. E depois disso, das 9 horas em diante, nós teremos a continuação desse discipulado. Como que será essa continuação? Nós teremos o pastor Wilson ainda. Isso não é só para você que é líder, é para toda a igreja. Então, para o pastor Wilson, o pastor Hugo, os demais pastores da regional e você. Então é importante que você esteja junto para que nós saibamos o que o Senhor tem para nos dizer nesse tempo. Amém? É um privilégio o pastor Wilson estar conosco ao vivo, né? Falando exatamente com a igreja videira de Mairiporã. Então é um dia que o Senhor pegou para falar com você amanhã. Não fique de fora. Amém? Hoje eu queria compartilhar algo com você que possivelmente está vivendo essa situação como muitos de nós estamos vivendo, né? Dentre essas coisas que nós temos visto, nós às vezes olhamos para uma situação, olhamos para uma circunstância, mas não conseguimos distinguir exatamente o que está acontecendo. Então nós vemos, eu quero falar com você aqui de 3 situações hoje, só te dar um exemplo. 3 situações. Nós estamos vivendo a pandemia, nós estamos vivendo uma crise política e nós estamos vivendo uma crise financeira. Para qual dessas 3 coisas nós estamos focados? É sobre isso que eu quero te falar. Que às vezes na nossa vida, no nosso cotidiano, nós olhamos para coisas a mais ou olhamos para coisas a menos. Nós vemos aonde é um tempo de guerra como se fosse um tempo de festa. E aonde é um tempo de festa, como se fosse um tempo de guerra. Pastor, isso está na palavra de Deus? Sim. Sim, está na palavra de Deus. Os próprios irmãos daquela época,
eles fizeram a mesma coisa que nós fazemos nesse momento. Eles não conseguiam distinguir os sons. Isso acontece muito no nosso meio. Então nós precisamos despertar para isso. Pastor, na Bíblia onde é que isso se encontra? Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 28, a partir do verso 20. Gênesis 28, a partir do verso 20. Maura, Mauricido, sejam muito bem-vindos também. Os irmãos já encontraram? Deixa eu ler para vocês aqui. Olha o que diz a palavra de Deus acerca disso que eu estou falando com vocês agora. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz para a casa de meu pai, e se o Senhor for meu Deus, então essa pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Precisamos, então veja bem o que está querendo dizer aqui. Nesse pequeno ponto, nesse pequeno cenário que nós vemos aqui, está falando algo que é interessantíssimo para nós. Quando ele fala de se cuidar de mim, se me der as vestes, se me vestir, se eu voltar em paz, isso aqui está querendo nos revestir, está querendo nos falar de uma aliança, diga amém. Está querendo nos falar de aliança. Então você e eu precisamos a todo tempo ter uma aliança com o Senhor. Os irmãos me ouvem bem? Eu recebi uma mensagem aqui agora, não sei se estão me ouvindo bem. Estão me ouvindo bem? Diga amém se você está. Ah, então tá bom. Vamos continuar. Então veja bem, nós precisamos estar aliançados com Deus para sermos e conseguirmos ser realmente vencedores. Veja bem, as crianças, quando elas começam entre seus 10 e 12 anos, as crianças elas estão ali no processo de formação do seu caráter. Então a aliança que ela tem ali nesse momento são com os pais. E elas vão fazer exatamente aquilo que os pais fazem e aquilo que os pais ensinam. Depois dessa formação do caráter da criança, aí o que os pais devem fazer? Aí eles vão atentar se essas crianças estão indo agora num caminho correto para que sejam vencedoras ou vencidas. É nesse momento que nós precisamos estar atentos. Né? Se essas crianças estão indo para um caminho para ser vencedor ou se elas estão indo agora para um caminho para ser vencidos. Creio que você e eu criamos e estamos criando filhos para que sejam vencedores. Creio que você e eu, nessa distinção de caminho, enquanto estávamos aliançados com nossos pais, entramos no caminho para que sejamos vencedores. Amém? Agora, além disso, lá em Êxodo, capítulo 32, verso 16, vai nos ensinar algo tremendo da parte de Deus com relação, depois que eu entrei nesse caminho do vencedor. Que agora que eu entrei nesse caminho do vencedor, aqui para sair, não pense você que é algo tão difícil não, que é fácil de sair. Porque o Satanás ele veio para nos enganar, veio para nos roubar a paz. Então ele vem para te tirar daquilo que Deus te deu, que é ser um vencedor verdadeiro. Amém? Então veja só, em Êxodo 32, a partir do verso 16, diz assim: e aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escrita era a mensagem, era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés. Olha o que Josué disse a Moisés: alarido de guerra no arraial. Olha o que Moisés entendeu aqui, que estava havendo guerra no arraial. Aí, continuando o texto, continuando a leitura. Porém, ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos. Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos. Então, aquele barulho que eles estavam ouvindo ali não era alarido nem dos vitoriosos, nem dos vencidos, mas era alarido dos que cantam. Então, não estamos falando de guerra aqui.
Você já viu alguém com uma 9mm, com um HK na mão, indo no meio de uma guerra cantando? Complicado de se ver isso. Então, alarido dos que cantam aqui, que era o que ele estava ouvindo, é alarido de festa. Mas nesse contexto, veja bem, Moisés ele havia subido até o monte, e ali ele estava esperando que Deus falasse com ele, e Deus deu as tábuas da lei para que ele trouxesse para o povo. E o povo não soube esperar. Aí o povo fez outra coisa. Ao invés de ficar vigiando, ao invés de ficar orando, ao invés de ficar intercedendo, o que eles fizeram? Vamos fazer uma festa. Vamos fazer uma festa. Moisés está demorando demais. Vamos continuar a leitura do texto aqui para você ver. E aconteceu que chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, lembra, já não é mais guerra, agora já é festa. Bezerro e danças, acendeu-lhe o furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro de ouro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó. E o aspergiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: que tem feito esse povo? Que sobre ele trouxesse tamanho pecado. Que tem feito esse povo que sobre eles vieram tanto pecado? Eles não estavam fazendo aquilo que eu coloquei para que eles fizessem? Estavam fazendo outra coisa nesse momento? Por que veio tanto pecado sobre a vida desses irmãos agora? Moisés perguntava. Então Arão responde. Ele respondeu da seguinte forma: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que esse povo é inclinado ao mal. Olha o que Arão está falando aqui. E eles me disseram: faze-nos um Deus que vá adiante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés. Olha só, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então Moisés havia conduzido o povo até ali, ele subiu até o monte, demorou no monte, porque o Senhor tem o tempo para que todas as coisas aconteçam, não é no nosso tempo, é no tempo dele. E quando ele desce, o povo já havia desvirtuado. O povo já havia perdido completamente o foco daquilo que eles foram chamados para fazer, daquilo que eles foram escolhidos para fazer. Então o povo agora, ele estava vendo de uma outra forma, não estava vendo da forma que Deus vê, como eu e você precisamos ver nesse dia, nesses dias de tribulação que nós estamos passando. Nós precisamos ver como Deus vê, precisamos falar como Deus fala, precisamos ouvir como Deus ouve. Mas esse povo aqui, porque o tempo demorou, porque Moisés não apareceu na hora correta, mudou o foco. Peraí, vamos criar um outro Deus para nós? E vamos começar agora a adorar esse Deus? E adorando esse Deus, vamos fazer uma festa. Só que percebe? Qual era o tempo? O tempo não era de festa. O tempo era de guerra. O tempo era para outra coisa. Continuando o texto, diz assim: então eu lhe disse: quem tem ouro, arranque-o e deram-mo e lance-o no fogo. E saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, olha só, o povo estava nu. Porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos. Quer dizer, veja só o que o povo, estão falando de gente crente. Gente crente aqui. Eles agora estavam sendo mau testemunho para outras pessoas. Para o povo que guerreava com eles. Eles estavam trazendo vergonha ao povo de Deus. Entende o que eu quero te dizer? Trazendo vergonha. Então pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Olha o que Moisés está fazendo agora. Ele começa a separar o povo. Você que realmente é de Deus, vem para cá. Você que não é, se ajunte a outra tribo. Vá para outro lugar. Mas não é aqui. Aqui não haverá mistura. Olha o que Moisés estava fazendo nesse momento. Então se ajuntaram ali todos os filhos de Levi. Agora veja só. Em geral, de modo geral, nem todos os que estavam ali estavam sem se posicionar. Muitos ali se posicionaram. Mas muitos ficaram sem se posicionar. Pastor, mas por que o senhor está trazendo isso nesses dias? Veja só, nós somos uma igreja imensa em São Paulo. Nós temos uma quantidade de mais de 10 mil irmãos caminhando conosco. Eu entendo
e todos nós pastores entendemos, que determinados horários ficam mais difíceis da gente se conectar, estar na presença de Deus por causa do nosso trabalho, enfim, sabemos da agenda de todos os irmãos. Mas vamos colocar que nós temos uma igreja de 10 mil pessoas. Às 11h50, nosso pastor Wilson está lutando em oração, está numa batalha espiritual para derrubar esse vírus do inferno, que está lá fora destruindo famílias. E é o povo de Deus quem deve fazer isso. E sabe quantas pessoas têm acompanhado? 800, 700 pessoas. É um grande exército. 700 pessoas já é um grande exército. Mas para a quantidade de irmãos que nós temos, é um exército muito pequeno. Entende o que eu quero te falar? Eu quero te dizer que você está sendo hoje, eu quero ser boca de Deus na sua vida, para você despertar para o seu chamamento, para aquilo que Deus te chamou, para você discernir exatamente aquilo que Deus quer de você. E não é qualquer coisa, não. O mundo jaz do maligno. O mundo não pertence a nós. Ele não vai ter mais jeito. Mas as pessoas que estão lá fora dependem do seu posicionamento, do meu posicionamento, para que a gente consiga reverter essa situação. Os irmãos conseguem me entender? Muitas pessoas estão vendo isso como um tempo de festa, mas é um tempo de guerra. Por que estão vendo como um tempo de festa, pastor? Simples. Muito simples. Não sei se os irmãos viram as fotos da 25 de março. 25, esses dias aí, como é que estava? Lotada de gente. Lotada de gente. Espera aí, mas se tem aquela quantidade de pessoas pedindo dinheiro para o governo, como é que pode ter a mesma quantidade de pessoas ou até mais num lugar para gastar o dinheiro? Então não é por conta de fome que querem dinheiro. Né? Teve uma pessoa que eu vi na televisão, ela dando glória a Deus porque o shopping center abriu. Agora vamos avaliar com olhos de ver mesmo, com os olhos do Senhor. A 25 pode abrir. Os shoppings podem abrir. Ninguém vai ser contaminado ali. Mas as igrejas não podem, porque serão contaminadas. Preste atenção. Olhe com os olhos de Deus. Isso é uma guerra espiritual que nós estamos vivendo. Quando fala assim, ó, estamos liberando, não dá glória a Deus por isso não. Está liberando a igreja? A igreja é sempre o último a ser liberado. Por que eles fazem isso? Será que não dá para a gente perceber o que está acontecendo? Que é uma guerra espiritual? Que eles estão querendo nos afastar de glorificar o Senhor? Que estão querendo nos afastar da gente poder orar por cura por essas pessoas? Que estão enfermas, que estão doentes, que estão morrendo? Vamos continuar. No verso 17, aqui fala do barulho de guerra. Josué ele era considerado aqui novo convertido, então ele não teve a percepção. Ele não teve a distinção daquilo, o discernimento daquilo que estava acontecendo. Ali a guerra é para nós. Veja só, hoje nós vivemos uma guerra aqui que é para nós. Então tem gente ainda viciada. Essas brigas que estão acontecendo em casa, brigas com o patrão. Perceba, você está em casa, era para estar bem com a sua esposa nesse momento, aleluia. Mas é o tempo onde mais está havendo briga entre os casais, não é? O patrão é aquele que te abençoa com seu salário todo mês. Aí entrou a crise e o patrão fala, fica em casa que eu vou te pagar pelo menos a metade para você ficar lá. Mas o que as pessoas estão fazendo? Estão brigando com o patrão. Entende? Que estão vendo de uma forma, onde é festa estão vendo guerra e onde é guerra estão vendo festa. O que era normal para nós antes, hoje é motivo de guerra. Eu espero que esteja ficando claro para os irmãos. Então você e eu precisamos distinguir os sons. Precisamos distinguir o som. Nem tudo é guerra,
Mas nem tudo também que vemos é festa. Nem tudo vai ser guerra, mas nem tudo é festa. Há uma necessidade de sermos sensíveis aos sons. Há uma necessidade disso. De saber qual que é esse som que está atribulando nesse momento. O povo aqui na ocasião, ao invés de estar vigiando, aguardando Moisés, o que eles fizeram? Eles criaram um bezerro de ouro e agora vamos adorar. Você acha que é a hora de adorar bezerro de ouro? Você acha que é a hora de adorar outros deuses? Ou é a hora de você pegar mesmo com a sua fé, agora chamar a presença mesmo do Espírito? Vamos mudar essa situação. Essa é a hora. É isso que nós precisamos estar fazendo. Assim era aquele povo. Eles deveriam estar fazendo isso, mas pararam. Eles pararam. Eles ouviram outro som. Não, é o tempo da gente ficar, deixa eu usar uma expressão chula. É o tempo da gente ficar de boa, fazer uma festa, cria um Deus que vai ficar aqui parado e vamos adorá-lo. Os irmãos compreendem o que eu quero te falar? Compreendem o que eu quero dizer? Fizeram festa, tiraram foco, criaram um bezerro de ouro para adorar. Foi isso que eles fizeram nesse tempo. E muitos deles se perderam por causa disso. No verso 25, mais para frente um pouco, você vai ver que fala para se atentar. Que descobrir realmente qual é o som que está tocando nesse momento. Fala lá para eles, mas fala para nós hoje. Qual é o som que está tocando agora? E saber se esse som que está sendo tocado, que está sendo colocado aí para nós, se esse som está alinhado com a vontade de Deus. Será que está? Será que está alinhado com a vontade de Deus o som que a gente tem ouvido esses dias? É a pergunta que eu deixo para nós. Será que nós estamos alinhados mesmo à vontade de Deus? Entende? Veja só, nós estamos debaixo de uma visão. Há uma direção. Então começamos a caminhar numa outra direção. Será que nós estamos fazendo isso debaixo da vontade de Deus? Caminhar numa outra direção? Será que nós estamos fazendo isso? Pode-se até confundir. Porque às vezes você está fazendo algo que não é pecado. Ou não é um pecado explícito. Qual é o som? Não parece nem rebeldia. Qual é o som? Mas aí eu saio do propósito. Eu saio do foco. Entende? Só esse caminhar numa direção contrária, porque eu vi um outro som, já me tira do propósito de Deus. E eu posso estar ouvindo o som errado. E me tira daquilo que Deus programou para que eu fizesse. Ou para que eu fosse. Percebe? Um outro exemplo é: o Senhor, Ele sempre vai nos tratar, irmãos. E desde sempre foi assim. Ele sempre irá nos tratar. Mas por que Ele vai nos tratar? Para que a gente possa crescer nele. Crescer em presença, crescer em intimidade com o Senhor. Então, aí uma pessoa fala assim: mas não é bem assim não. Eu não aceito esse tratamento não. Eu tenho já formado na minha mente um novo contexto, um contexto diferente disso que é colocado aqui. E aí olha só, eu comecei a olhar para outro lugar. Saí de novo daquilo que Deus queria. Percebe? Sutilmente eu vou saindo. E aí eu não aceito o tratamento de Deus. Eu vou saindo para um outro rumo. E aí me perco. Quantos são os crentes que estão perdidos hoje aí fora? Porque no momento de ouvir o som, de ver os sinais de Deus, estava com os olhos no lugar errado. Assim como aquele povo. Entende? Tempo de guerra é tempo de decidir estar do lado de Deus. Em tempo que guerreamos,
nós precisamos estar com o Rei dos Exércitos à frente. Não podemos andar sozinho. Não dá para andar sozinho. Nós precisamos, em tempo de guerra, largar aquilo que nos afasta de Deus. O que é que tem nos afastado de Deus nesses dias? Nós precisamos largar de vez e ficar com o Senhor. Entende? Qual será que está sendo o nosso bezerro de ouro? Qual será? O que tem tirado o meu foco das coisas de Deus? O que tem feito isso? Eu tenho que tirar isso completamente da minha vida para poder viver as coisas do Senhor. Para poder passar nesse tempo de guerra. Imagine você, eu quero fazer uma ilustração bem breve aqui. Imagine você, um pelotão inteiro, numa guerra, e todos eles estão focados naquele som, onde eles estão guerreando, eles têm um alvo de conquista e eles estão indo para cima. Mas de repente, alguns desses, eu vou dar um exemplo absurdo, tá? Alguns desses, que estão mais profundo, pararam para ver mensagem no WhatsApp. O que você acha que vai acontecer com essas pessoas? Em meio à guerra, olhando o WhatsApp. Será a época que deveria estar focada, visualizando o alvo e junto do Senhor. E junto do corpo. O que você acha que vai acontecer com essas pessoas que tiraram os olhos do alvo? Com certeza vão morrer. Vão morrer. Então veja só, precisamos ver qual está sendo o nosso bezerro de ouro. Quais são os sons que mais são ouvidos nesses dias? Deixa eu te falar. Os sons mais ouvidos nesses dias aqui são tentações. São pecados. Esconder coisas do próprio líder. Ah, isso aí eu não vou contar pro meu líder não, deixa quieto, eu resolvo aqui. Não buscar ajuda. Você já viu algum soldado numa guerra andar sozinho? Você já viu algum soldado esconder do seu capitão, do coronel, alguma coisa a respeito da guerra que ele está lutando? Isso é complicadíssimo. Isso leva à morte. Deixa eu te falar outro som, que talvez você não esteja ouvindo. Muita briga no casamento. Qualquer coisa agora é o pau rachando. É panela na muleira. Que som é esse? O que Deus está querendo mostrar? Que é hora de vigiar. Tinha uma pastora que falava algo para minha esposa que eu acho que é muito interessante, eu vou falar aqui para você agora. É hora da boca no pó. Boca no pó. Porque Satanás usa situações para destruir aquilo que Deus construiu. E quando a gente está dando exemplo aqui de casamento, de família, foi a primeira coisa que Satanás quis destruir. Foi a família. Então vamos olhar. Vamos olhar. Tem uma irmã aqui colocando muito sério, falta de comunicação. Verdade. Mas tem muito mais do que a falta de comunicação. Tem a troca de papéis. Tem lugar que você chega que a mulher é o homem da casa. Tem lugar que você chega que o cajado é cor-de-rosa. Como é que isso vai funcionar? Deus deu para cada um papel. E isso a gente precisa se comunicar. Mas isso é só um dos exemplos, que é no casamento. Isso é só um dos exemplos, que é dentro do casamento. O Senhor, Ele não quer, de maneira alguma, foi Ele quem instituiu a família. Foi o Senhor quem instituiu a família. Não foram os homens que instituíram a família. Agora quem destrói a família é o próprio Satanás.
Fazendo o quê? Tirando a atenção, tirando os olhos do verdadeiro alvo. Entende o que eu quero te dizer? Todos os momentos nós temos que ter Cristo como alvo. Nós temos que ter Cristo no centro de todas as coisas. Deixa eu te dar um outro exemplo. Pessoas que não concordam com aquilo que você fala. Ah, eu não concordo com isso. Não concordo com aquilo. Não concordo com essa direção. Essa direção aqui está meio complicada. Mas é Deus te tratando, como é que você não concorda? Deus não vai colocar aquilo que você quer para te tratar. Ele vai colocar o que você precisa. Ele não vai colocar quem você quer para te tratar. Ele vai colocar quem você precisa para tratar a sua vida. Amém, irmãos? Vamos avançar. Em Êxodo ainda 32, 29, diz assim que, porquanto Moisés tinha dito, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. Presta atenção, que muita gente quando lê essa parte de consagração já leva para um lado mais espiritualizado da coisa, e aí vem com a legalidade sobre si. Deixa eu te falar, você é amado de Deus. Você é amado de Deus, o Senhor te ama, não tem como Ele te amar mais do que Ele ama. Então aqui, quando fala de consagrar, é tomar uma decisão e voltar lá do zero. Lá de onde começou. Agora aqui é uma necessidade de eu me separar, não de uma forma religiosa, mas eu me separar daquilo que está sendo errado, voltar para o caminho correto. Voltar a seguir aquilo que Deus separou para eu fazer, o caminho que Ele me deu, que Ele abriu para que eu fosse. Percebe? Então o Senhor está fazendo exatamente isso. Mas não é para fazer à força, não. Não é para fazer porque foi empurrado goela abaixo pelo líder discipulador, pelo pastor. Não. Não é isso, não. Não é para fazer dessa forma, não. Não é para fazer se remoendo de raiva, não. Ah, fui corrigido, eu tenho que me consagrar, eu vou fazer isso, agora eu vou orar, eu não vou comer. Não, não é isso. Não é isso. Aqui é se arrependendo. Olha, entrei no caminho errado. Senhor, me perdoa. Eu sei que o Senhor continua me amando. Eu vou voltar para o caminho correto agora. E vou fazer aquilo ao qual eu fui separado, designado para fazer, ao qual eu fui criado para fazer. Quantos conseguem me entender? Quando fala de arrependimento aqui, eu estou falando de algo muito além. Eu estou falando de quebrantamento. É de uma pessoa chegar diante de Deus e Deus desmontar mesmo. Desmontar. Lembrar lá de onde foi o suposto erro, voltar e continuar. Continuar. A semana passada eu disse isso para você. O vencedor é apenas um. No mundo lá fora, o vencedor é um. É o que chega em primeiro lugar. Só que a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Então você está acima, não pode, onde nós temos medalha de ouro, prata e bronze, você está acima disso. Percebe? Você está acima disso. Você é mais do que vencedor. Então é se arrepender, lembrar a sua filiação, sua identidade. Sou amado. E eu represento Cristo nessa terra. O meu caminho não é esse. Eu tenho que ver como Deus vê. Então eu vou voltar para o caminho correto. Ele já me perdoou porque Ele me ama. E aí eu decolo novamente. Agora, quando nós tomamos essa posição, quando nós temos esse discernimento que somos amados e tomamos a posição, vamos viver muito mais em paz. Muito mais em paz. Sabe, nesse tempo de guerra, nesse tempo onde muitos estão chorando, muitos estão preocupados, se você estiver nos caminhos corretos, você estará em paz. Você vai desfrutar da bondade e generosidade do nosso Deus.
né? Você precisa olhar. Qual foi o som que eu ouvi que me tirou da presença de Deus? Que me tirou do caminho que o Senhor gostaria que eu fosse? Qual foi o som? Volta para lá e começa novamente. É saber exatamente aonde você se separou. Voltar e continuar. Continuar firme. Porque você é filho, você é amado, você é querido do Senhor. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Quero dar esse exemplo de novo para você. Uma vez um pastor muito amado, numa época onde nós estávamos trocando de liderança, de pastores, esse pastor falou assim que iria embora, ia ficar com outro lugar e que nós ficaremos com outras pessoas. Então, olha só, qual era meu foco? Eu tinha que olhar para apenas uma coisa, para Cristo. Mas nesse momento, o amor que havia entre esse pastor era tão grande, que veio o choro, veio a tristeza, e começamos a olhar para outro lugar. Olhar para o pastor, que era o nosso pai naquele tempo. E aí eu fui falar com ele. E ele me disse o seguinte: Euler, a nossa vida, ela é um grande corredor. Nesse corredor, pessoas vão te puxar para você sair do propósito de Deus. Pessoas usadas por Satanás. Não são as pessoas. São quem age atrás dessas pessoas. E você tem que estar com as suas mãos para puxar essas pessoas para o alvo. No final daquele corredor tem uma cruz. Essa cruz é Jesus. E é para lá que nós temos que olhar. Deixa eu te falar. O seu alvo hoje é Jesus. O som que você deve ouvir é o som daquela cruz. Quando foi colocado aqueles cravos na mão do Senhor. Esse é o som. Não olhe para outro tipo de som. Não olhe para os lados. Pegue aqueles que você ama e complete a sua carreira. Seja como Paulo. Complete a sua carreira e guarde sua fé. Seja como Jesus. Possa dizer o seguinte: está consumado. Amém? Você e eu fomos separados para isso. Para passar por esse corredor. Olhando para o lugar certo. Focando no lugar certo. E dizer: está consumado. Amém? Precisamos ter o coração aberto. Para sabermos exatamente aonde nós estamos. Abre seu coração nesse momento para saber aonde você está. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Quero orar por você nesse momento. Senhor Deus, eu coloco cada um desses irmãos aqui que participaram desse compartilhar da sua palavra. Que o Senhor venha mesmo sobre os seus corações, venha abrir os seus corações. Senhor, que eles possam ouvir o som correto, que eles possam distinguir o barulho de festa e o barulho de guerra, e saber o caminho real que eles devem traçar. Senhor, abençoa, capacita cada um dos meus irmãos, porque eu repito e declaro sobre a vida deles hoje, que eles são mais do que vencedores. E repreendo qualquer distração, qualquer roubo na vida deles, no nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos terminando aqui agora, espero que você tenha aproveitado. Amém. Olha, minha esposa já está mandando meus parabéns aqui, aleluia. Aqui o Juliano está me lembrando aqui, para os irmãos que não têm o Zoom, para baixar, para que nós estejamos juntos amanhã. Então amanhã estaremos no primeiro horário, deixa eu repetir para quem chegou depois. No primeiro horário, das 8 até as 9, o pastor Wilson vai ministrar para nós. Das 9
em diante será o pastor Wilson, o pastor Hugo e os outros pastores da regional estarão junto com você. Então é importante que você esteja junto conosco para ser ministrado por aquilo que o Senhor tem para nos falar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Foi muito bom estar com os irmãos hoje e aguardo você amanhã. Amém? Um beijo no coração de cada um. Deus abençoe. Em nome de Jesus.